Olá, gente linda! Tudo bem? Eu sou Eliana Yang e este é o canal de Alice Salgado, vibrando na quinta D. Continuando hoje com a série Despertar. Para vocês que estão acompanhando a série, caso queiram, todos os textos estão sendo publicados no site da Alice Salgado e no Facebook também. As informações estão no texto descritivo deste áudio. Vamos lá, a parte 3 e continuação da verdadeira história do planeta Terra. Escolas de Mistérios Atlantes. Durante a linha do tempo das escolas de mistério de Atlântida, cada uma das 12 tribos criou um dos 12 discos holográficos contendo conhecimento espiritual específico sobre a filiação de sua tribo e suas informações de ascendências relacionadas, que se conectaram aos registros completos da Terra como uma biblioteca viva genética para o cosmos. A preservação cuidadosa e contínua do conhecimento histórico das origens cósmicas das humanidades, a antiga sabedoria dos ensinamentos da Lei de e o conhecimento detalhado do funcionamento do templário planetário foram confiados, guardados por cada uma das tribos de reis sacerdotes Madi. Os reis sacerdotes Madi eram a liderança espiritual e foram organizados e reunidos em mesas redondas de arco-íris dentro das escolas de mistério da Atlântida para meditar e unir suas consciências para executar uma variedade de tarefas protegendo o campo da consciência da Terra. Os reis sacerdotes Madi reuniam-se regularmente em assembleias do conselho para traduzir, estudar e proteger com exatidão as informações históricas constantemente atualizadas nos discos, com base nas histórias genéticas relacionadas a cada uma das 12 tribos originalmente semeadas na Terra. Eles entenderam que a guerra galáctica nos planos da dimensão superior provavelmente entraria no plano da Terra durante a mudança para a Era das Trevas. E eles fizeram o que puderam para preservar a história das 12 tribos e antigas civilizações humanas. O conhecimento histórico e genético adquirido a partir dos discos holográficos foi totalmente compreendido como sendo dos registros originais do fundador universal Esmeralda, que detalhou toda a linha do tempo histórica humana e a semeadura dos sistemas solares. Portanto, esse conhecimento antigo era mantido com a mais alta reverência espiritual e respeito, pois esses discos holográficos eram conhecidos como a sabedoria mais sagrada e os registros sagrados que pertenciam a todos os seres humanos angélicos, na Terra e além. Assim, essa antiga sabedoria foi compilada e administrada pelos reis sacerdotes Madi e suas equipes essênias de iniciados espirituais avançados, que assumiram um papel semelhante aos estudiosos de pós-graduação, trabalhando para preservar o conhecimento antigo para sua comunidade e cultura. Todos os 12 grupos tribais humanos nomearam representantes que trabalhavam juntos dentro da vasta Biblioteca Universal, que funcionava como a principal instituição acadêmica da colônia, para a educação contínua do público e a exploração da consciência, destinados ao desenvolvimento espiritual pessoal e ao cumprimento da comissão divina de montagem do DNA. No mundo antigo, antes do dilúvio, as civilizações humanas incluíam muitas grandes bibliotecas que estavam repletas de repositórios de vastas quantidades de conhecimento e sabedoria.
que se interligavam entre as ciências e a espiritualidade, em uma única teologia unificadora, que funcionava como universidades e centros de desenvolvimento espiritual. Isso foi semelhante a entrar em um espaço sagrado para aprender, estudar e meditar sobre a antiga sabedoria dos fundadores dentro de um templo espiritual ou configuração de mosteiro. A grande biblioteca de Alexandria, no Egito, foi a última biblioteca significativa na Terra, que atuou como um repositório para registrar o que se sabia sobre as leis universais e o hermetismo, conforme traduzido e encontrado nos manuscritos copiados dos registros do fundador de Esmeralda. Assim, no mundo antigo, Alexandria era a capital do conhecimento e do verdadeiro aprendizado, modelado diretamente por aqueles que ainda se lembravam das grandes bibliotecas e centros educacionais que existiram muito antes das colônias da Atlântida. Logo, antes do dilúvio da Atlântida, os luciferianos totianos se reuniram como os reis da Irmandade da Serpente e fizeram um pacto secreto chamado Pacto Luciferiano, para o objetivo final de governar toda a humanidade no plano terrestre, pretendendo tomar o controle sobre as almas durante a passagem da morte. Este era um plano de longo prazo que deveria ser implementado ao longo de milhares de anos, enquanto aguardavam a culminação da precessão da Terra em 2012 e além do tempo, pretendendo tomar posse total sobre a superfície da Terra durante o auge do ciclo da ascensão. Efetivamente, eles planejaram intencionalmente destruir o acesso ao conhecimento sagrado dos registros originais do fundador Esmeralda e destruir qualquer evidência de construções antigas que foram erigidas em todas as civilizações humanas avançadas, que fizeram realizações espetaculares na construção da arquitetura monumental durante o florescimento das colônias de Atlântida. Assim, eles destruíram intencionalmente o acesso à tecnologia avançada através da orquestração de um terrível cataclismo que devolveria a humanidade de volta à Idade das Trevas e a sujeitaria à limpeza mental, na qual perderia a consciência de sua história anterior e identidade verdadeira. Isso foi orquestrado durante o ciclo de tempo em que a Terra estaria viajando dentro de sua fase mais escura, na vibração de densidade mais baixa, logo após os trágicos eventos da rebelião luciferiana. As raças intrusas exploraram essa fase extremamente sombria durante a Era das Trevas, para instalar uma série de tecnologia alienígena trevosa, a fim de tornar a humanidade escrava e eventualmente governar como deuses indiscutíveis da Terra, que continuariam a transitar para os ciclos de tempos futuros. Assim, a Irmandade da Serpente, secretamente e metodicamente, se infiltrou nas escolas de mistério de Atlântida e nas grandes bibliotecas, para adquirir toda a lei de e reconhecimento tribal humano para si, antes de confiscar intencionalmente os registros que estavam na posse dos reis Mad Grau, em sua aquisição planejada da Terra. De fato, eles estavam roubando cristais de conhecimento e copiando meticulosamente as antigas traduções escritas essênias, que continham os registros holográficos do fundador Esmeralda original, a fim de usar este conhecimento como uma arma de consciência contra a humanidade. Durante o rescaldo do cataclismo de Atlântida, algumas dessas traduções do registro fundador foram capturadas e invertidas
com o propósito de falsificar os registros históricos. Essa informação foi distorcida a fim de estabelecer uma variedade de sistemas de crenças falsificados e fraudulentos que foram então preparados em religiões baseadas na não-luz. O principal objetivo era assegurar que os registros fundadores originais e a sabedoria sagrada não fossem disponibilizados diretamente às raças humanas angélicas e para estabelecer uma nova base de controle através da criação de sistemas de crenças alimentados através de lançamentos sequenciais desta informação espiritual para tornar-se cada vez mais pública. As autoridades corruptas externas receberam a responsabilidade de disseminar e controlar todas as interpretações espirituais e traduções que foram disponibilizadas para educar a população em geral, negando à população em geral acesso direto ao conhecimento e informações avançadas. Eles intencionalmente esconderam e mentiram sobre isso, uma estratégia ainda em uso hoje. O objetivo era que o grupo totiano, por trás da Irmandade da Serpente, continuasse a manter controle sobre como, o que e quando o conhecimento específico dos registros fundadores seria disseminado para as massas e lentamente empacotá-lo como um mecanismo de controle religioso mundial. Essencialmente, usurpando os registros do fundador e colocando-os em uma narrativa baseada no medo, que seria imposto por ameaças ou despudor por alguma autoridade criada externamente, escondida por trás da estrutura religiosa ou dogmática. Além disso, eles instalariam seu próprio governo no controle hierárquico piramidal dessas organizações, onde os alienígenas negativos se preparariam para ser o monarca do cume e adorados como o único Deus verdadeiro. A partir dessa configuração, com o mecanismo de controle da mente embutido, eles poderiam escolher quais grupos humanos estavam sendo mais complacentes para servir a não-luz, a partir das linhagens híbridas alienígenas. Eles dariam acesso ao conhecimento superior, enquanto os indesejáveis genéticos estavam naqueles grupos que estariam emburrecidos na classe dos escravos, gerando ainda mais divisões e separação do DNA nas 12 tribos através da perpetuação dos arquétipos de mestre-escravo. Fim da parte 3. Gratidão imensa por você ter nos acompanhado até aqui. E se você gostou, por favor, compartilhe. Luz é informação, informação é luz. Então compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Gratidão imensa. Namastê.